Muito boa tarde para você. Está no ar o Boletim Legislativo. Vamos juntos com informação e prestação de serviço. Vamos falar sobre os 17 anos da Lei Seca, que trouxe avanços na prevenção de acidentes e agora apresenta novos desafios. Tem ainda uma reportagem sobre o aumento do risco de infarto e AVC durante o inverno. E pesquisa da USP mostra que São José dos Campos é a segunda cidade aqui da região com mais consumo de alimentos ultraprocessados. Essas e outras notícias a partir de agora. Com o objetivo de alertar sobre os riscos da mistura álcool e direção, a Câmara aprovou o projeto de lei que propõe a inclusão de mensagens de orientação em cardápios de bares e restaurantes aqui da cidade. A ideia é conscientizar e também trabalhar a prevenção. Você já deve ter escutado por aí a famosa frase: se beber, não dirija. Mesmo com o alerta e com a criação da Lei Seca, um levantamento da Secretaria Nacional de Trânsito, com dados consolidados entre junho de 2008 e maio de 2025, revela mais de 3,2 milhões de infrações relacionadas à combinação de álcool e direção em todo o país. E essa junção continua sendo um fator significativo nos acidentes de trânsito. O perigo é a potencialização de se envolver em acidente, que ele vai estar com os reflexos diminuídos e ele não vai ter a percepção direito da via que ele está conduzindo o veículo automotor dele. Os acidentes acontecem porque a ingestão de bebidas alcoólicas causa efeitos no organismo humano, como sonolência, lentidão dos reflexos e diminuição da coordenação motora. Basicamente, o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, a pessoa vai começando a ficar mais lenta, com a fala pastosa, mais devagar, os reflexos diminuem, e aí a pessoa vai perdendo a capacidade de uma série de ações, inclusive a crítica em relação ao que ela está fazendo, ao que está acontecendo, diminui muito. Mas um projeto de lei de autoria do vereador Renato Santiago, aprovado na Câmara Municipal, quer aumentar a conscientização dos motoristas sobre os riscos de beber e dirigir. A matéria institui que bares, restaurantes, casas de eventos e estabelecimentos similares incluam nos cardápios frases de alerta sobre o consumo de bebidas alcoólicas e a direção. Pode ser que essa mensagem, né, que está ali no cardápio atinja positivamente as pessoas, visualizam ali o alerta de se beber, não dirija e deixem de ingerir a bebida alcoólica. Além dos riscos à vida e à segurança, quem for flagrado dirigindo sob efeito de bebida alcoólica está sujeito a uma multa de R$ 2.934,70. E também de suspensão do direito de condução por 12 meses. No entanto, quando o bafômetro registra a presença de álcool acima de 0,34 miligramas por litro, a conduta passa a caracterizar crime de trânsito. No crime de trânsito, ele será encaminhado para a delegacia de polícia para registro da ocorrência e certamente vai responder o processo crime pelo artigo 306, é o crime de embriaguez previsto no Código de Trânsito Brasileiro. A mistura de álcool e direção também causa sequelas psicológicas para as pessoas que causaram o acidente e, principalmente, para as vítimas e familiares. A mente dela, o cérebro dela, naquele momento que ela bebeu, está acontecendo uma série de coisas que às vezes ela não está nem entendendo, ela está sem crítica, ela está fazendo coisas que ela não faria se não tivesse bebido. E aí depois que passa o efeito do álcool, aí com muita frequência vem a culpa, né? Porque ela fala, meu Deus, o que eu fiz? Eu bati o carro. A lei aprovada reforça: se beber, não dirija. Opte sempre pela estratégia do motorista da rodada ou por carros de aplicativo. Essa é a melhor forma de preservar vidas. Tem aplicativos de corrida, né, que a pessoa pode utilizar, táxi, né, carona solidária, pode ir com algum amigo ou, simplesmente, não beber.
Porque se ele beber e passar a conduzir o veículo automotor, ele está sujeito a ser flagrado pelo policial militar, seja numa abordagem ou seja num bloqueio de trânsito, e sofrer as consequências previstas no Código de Trânsito Brasileiro. É isso, gente. Simples assim. Atitude consciente salva vidas. E o comportamento dos motoristas está muito relacionado às ações educativas e também políticas públicas. E a Lei Seca acaba de completar 17 anos, com a avaliação de especialistas de que ela trouxe avanços importantes, mas também novos desafios. Esse é o assunto de hoje do Boletim Entrevista. Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. Há 17 anos, o Brasil dava um passo importante para a segurança no trânsito, implementando a Lei Seca, uma legislação para combater a combinação perigosa entre álcool e direção. E para fazer um balanço sobre a lei, vamos conversar com Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária. Paulo, muito obrigado por aceitar o convite. A lei ela foi muito importante dentro do contexto de combate, né, entre dirigir, beber. Quais são os avanços que a gente teve nesse período? Bom, obrigado pelo convite, Paulo. É um prazer estar aqui falando sobre um assunto que é tão importante para a sociedade brasileira, que é a segurança no trânsito. Olha, quando a gente olha do ponto de vista estatístico, né, a gente está comemorando aí 17, indo para 18 anos de Lei Seca, e a gente percebe que teve um avanço significativo em alguns momentos dessa história. Então por que eu digo isso? Porque ao longo do tempo você teve algumas modificações, né? A Lei Seca ela não nasceu como Lei Seca. O Código de Trânsito ele passou a vigorar em 1998, já trazendo já algumas tolerâncias e limites para a presença de álcool no sangue enquanto você dirige, e lá naquele começo de história não deu muito certo. Por quê? O Brasil ainda é um país que se discute muito a aplicação das leis, né? Tem a lei que pega, a lei que não pega, e tudo acaba sendo discutido na justiça. Então lá atrás, né, há quase 20 anos atrás, existia muito essa polêmica de que para você identificar um motorista alcoolizado, você precisa necessariamente fazer um exame. Você tem 3 tipos de exame que podem ser feitos. Um exame que é clínico, né, então você identifica ali alguns comportamentos, algumas características, como fala pastosa, né, o próprio hálito etílico, a roupa desarrumada, enfim. Esses são identificações de um exame clínico que passou a não ter valor para aplicação da multa. Aí você tem uma outra opção, que é a utilização do ar alveolar, né, que é o bafômetro, né, você sopra e ele, a partir do ar que está no seu pulmão, ele identifica a quantidade de álcool que tem no sangue, e uma outra alternativa é o exame de sangue propriamente dito. Então lá atrás, o que aconteceu? As pessoas começaram a se recusar a fazer o exame, e quando faziam, existia toda uma discussão sobre a precisão desse exame, enfim, daqueles indicadores. Então lá atrás teve uma primeira modificação na lei e ela passou a ser Lei Seca. Então acabou-se as tolerâncias de álcool no sangue, antes tinha uma pequena tolerância, agora não tem mais. Pois bem, quando teve essa mudança, aí a gente começou a ver os índices de vítimas no trânsito cair. Então isso ficou muito característico. E aí, em um determinado momento, a gente começa a ver essa estatística voltar a crescer. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a se recusar a fazer o exame do bafômetro, do etilômetro, sob o argumento de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E aí começou mais uma onda de intervenções na justiça contra a fiscalização. E aí mais uma modificação na Lei Seca, onde foi criado aí a multa por recusa ao se submeter ao teste do bafômetro. Existe também uma questão de comportamento em cima da lei. Você falou sobre a aplicação dela, né? Mas a sociedade tem que fazer a sua parte também. Hoje em dia, essa questão de beber e dirigir, as pessoas não levam tanto a sério os riscos? O que acontece hoje? A gente teve essa modificação, então a lei começou a produzir resultados, mas numa época de pandemia, você teve um bloqueio de todas as blitzes de fiscalização. E isso não voltou a acontecer. A gente percebe que as blitzes de fiscalização de Lei Seca não acontecem mais com a frequência que acontecia em um determinado momento. Então, o que isso gera? A ausência dessa política pública gera um primeiro recado para a sociedade que aquele assunto talvez não seja tão importante. Então, isso é um elemento. O outro elemento
é que a gente está acostumado, né, desde criança, a ver lá os nossos pais, os adultos bebendo e dirigindo. E muitas vezes não acontece nada com quem está próximo. Então essa percepção equivocada, essa percepção errada de que nada acontece quando eu bebo e dirijo, não gera essa consciência de que aquilo é perigoso. Vai ter mudanças também, avanços para poder dar mais autoridade nessa parte das fiscalizações? Olha, teve agora uma mudança recente, né, coisa de 3 anos, 4 anos no Código de Trânsito, que unificou as competências. Então, antes, a fiscalização de lei seca era uma atribuição exclusiva do Estado, essencialmente Polícia Militar. Hoje, um agente municipal já pode fazer essa fiscalização. O que aconteceu é que a gente ainda não viu um avanço no preparo operacional das equipes municipais. Mas sim, esse avanço é um avanço interessante para amplificar a capacidade de fiscalização, junto, logicamente, com uma regularidade de blitz acontecendo aí por toda a cidade. Muito obrigado, Paulo, pela entrevista e também por aceitar o convite. Então é isso, pessoal. Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. E chegou a hora de conhecer 2 novas regras que entraram em vigor na cidade. Agora é lei. Agora é lei. O CEPAS, instituição que oferece cursos técnicos de capacitação em São José, poderá contar também com cursos de nível superior. Essa é a proposta de uma lei aprovada na Câmara, que autoriza o município a firmar parcerias para implantar a modalidade de estudo. De acordo com a instituição, a princípio serão 2 cursos superiores nas áreas de logística e gestão de recursos humanos. A proposta é oferecer para cada curso 100 vagas por ano, que vão ser distribuídas via vestibular. A formação superior será na modalidade à distância, mas 20% das atividades deverão ocorrer de forma presencial. Agora é lei. Pais de bebês recém-nascidos e crianças poderão contar com o apoio do município no cuidado de formação educacional dos filhos. Isso é o que diz uma lei aprovada na Câmara, que cria na cidade um programa de assistência para essas famílias. A ideia é oferecer acolhimento familiar desde o nascimento do bebê até a primeira infância, fase crucial do desenvolvimento de uma criança. Por meio do programa, pais e mães poderão contar com palestras, cursos e ações de conscientização que irão ajudar a tirar dúvidas e dar mais segurança na criação dos filhos. O programa também poderá apoiar a participação dessas famílias nas redes de proteção e cuidado. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara, você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa. Com as temperaturas mais baixas durante o inverno, o risco de infarto é 30% maior. A estatística exige atenção principalmente entre as pessoas mais vulneráveis, como pacientes com diabetes, hipertensão e colesterol alto. Você sabia que quando as temperaturas caem, o risco de infarto aumenta? Dados do Instituto Nacional de Cardiologia apontam que nos meses de inverno, os casos de infarto agudo podem subir até 30%, enquanto os registros de AVC aumentam em até 20%. O seu José já passou 2 vezes por essa situação complicada. Em uma das ocasiões, o infarto também foi acompanhado por um AVC. Estava lavando o carro e eu caí de joelho no chão. No que eu caí de joelho, percebi que tinha alguma coisa diferente daquelas tonturas que eu geralmente tinha, né? E fiquei sentado ali, não conseguia levantar. Aí minha esposa me chamou, viu que eu estava ruim, não tinha condições de eu levantar mais, eu caí no chão de novo, deitado no chão. Ela chamou o SAMU, quem colocou foram os médicos, né? 9 stents no meu coração, aqui nas minhas artérias. Durante os períodos mais frios, o corpo adota mecanismos próprios para manter a temperatura interna. Com isso, o organismo promove um aperto maior dos vasos sanguíneos para preservar o calor corporal. E é justamente o aumento dessa constrição que pode ampliar os riscos para o infarto. Em geral, temperaturas abaixo de 14, 15 graus, existe um aumento de adrenalina circulante e, consequentemente, o vaso fica
mais constrito e aumenta o risco de descompensação de doenças como hipertensão. Existe uma inflamação maior no nosso organismo, até por conta de infecções respiratórias, e isso descompensa doenças crônicas como diabetes, colesterol alterado. Então, por conta de tudo isso, aumenta o risco de infarto nessa época do ano. O especialista também explica que, além do frio, fatores de risco como hipertensão, diabetes e tabagismo também contribuem para o infarto. Pessoas que fazem parte desses grupos precisam de atenção redobrada. E é importante que esses indivíduos mantenham uma boa hidratação, tomem as medicações corretamente. Muitas vezes no frio acaba tendo uma tendência a uma alimentação às vezes um pouquinho mais gordurosa, mais pesada, e isso acaba aumentando o risco, né, dessa população. Então, a orientação geral é se agasalhar bem, hidratar bem, tomar as medicações corretamente e manter as outras comorbidades todas bem controladas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a vacinação pode ser uma excelente medida preventiva. Um estudo internacional mostrou que a imunização contra infecções respiratórias reduz significativamente o risco de eventos cardiovasculares mais graves, principalmente em grupos de risco. Em São José dos Campos, a campanha de vacinação tem sido intensificada. Na verdade, a vacina de influenza, assim como a vacina de Covid, é uma aliada para as pessoas que têm problemas do coração. Elas se beneficiam muito com essa vacinação. Por isso, para além da vacinação, se proteger do frio também é uma forma de prevenção do infarto. E claro, se você ou algum conhecido sentir algum sinal de alerta, procure atendimento médico. Uma dor forte no peito, principalmente do lado esquerdo, irradiação para o braço, para o pescoço, para a mandíbula, enjoo, náusea, sudorese fria. Quando esses sintomas eles não melhoram rapidamente, é muito importante que o indivíduo vá para um serviço de saúde, até porque se ele estiver tendo infarto, quanto antes ele chegar no serviço de saúde, maior é o sucesso do tratamento. Vamos aproveitar para saber como ficam as temperaturas na tarde de hoje e também amanhã. A tarde de hoje continua ensolarada e sem chance de chuva com poucas nuvens. À noite, o céu terá pouca nebulosidade. A máxima é de 25 e a mínima é de 9 graus. A sexta-feira será de sol com poucas nuvens durante o dia, mas com períodos de céu nublado. As nuvens também vão prevalecer à noite. A máxima será de 26 e a mínima de 11 graus. Bom, já que a gente está falando de previsão do tempo, eu vou trazer agora uma informação importante e que nem sempre a gente se atenta. A menor incidência de sol durante essa época do ano pode comprometer os níveis de vitamina D. Pois é, hoje boa parte das pessoas já tem deficiência, de vitamina D, pelo estilo de vida que mudou bastante. Agora, no inverno, a tendência é piorar. Mas a alimentação pode ajudar a suprir as necessidades do organismo. A gente vai conversar mais sobre esse assunto com a repórter Ana Vitória Caxias, que está com uma nutricionista, Ana? Boa tarde. Oi, Fran, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. É isso mesmo, no inverno os dias são mais curtos, a exposição solar é menor e com isso a gente fica com as nossas taxas de vitamina muito baixo. E a principal delas, que a gente ouve muito falar, é a vitamina D. Mas para a gente entender melhor como melhorar essas taxas de vitaminas e até entender o que é a vitamina D, eu vou conversar com a Carol Guimarães, que é nutricionista. Carol, para a gente começar, o que é a vitamina D, o que a falta dela faz no nosso organismo? A vitamina D, eu diria que é uma das mais importantes vitaminas para o nosso organismo. Ela participa de uma maneira muito ativa de vários processos para a nossa saúde. Então, ela é muito importante para a manutenção da saúde óssea, para a nossa saúde dentária, para a nossa imunidade, que agora no inverno a gente sente ainda mais essa oscilação, E também para a nossa metabolização da insulina. Enfim, é mais fácil falar do que a gente não precisa dela do que a gente precisa. E a gente sabe, você falou que o sol é muito importante, mas a gente tem os alimentos. Quais desses alimentos são importantes? Nosso cinegrafista Cal vai mostrar um pouco pra gente, enquanto você fala pra gente. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, então ela é melhor metabolizada, disponível em ambientes gordurosos. Dado isso, alimentos que são fonte de gordura têm uma apresentação melhor desse nutriente. Então a gema do ovo, por exemplo, a sardinha, que inclusive pode ser em conserva, salmão selvagem, leite e derivados, leite que na sua forma integral são boas fontes desse alimento. Mas a fonte mais potente, mais importante mesmo no inverno ainda é a luz solar.
E quem não consegue manter as taxas de vitamina D com alimentação, com a exposição solar, o que deve fazer? Precisa de uma suplementação? Sim, e hoje é muito comum que a gente tenha essa deficiência, porque as pessoas não se expõem mais à luz solar, né? Então a gente não tem tempo, fica muito tempo preso em escritórios e trabalho e tudo mais. Então, mesmo no calor, é normal que a gente tenha uma deficiência. Então a suplementação ela é muito bem-vinda. Só que ela também oferece riscos e às vezes as pessoas não dimensionam isso. Por ser uma vitamina lipossolúvel, ela não tem a excreção, como as hidrossolúveis. Que a hidrossolúvel, quando a gente tem excesso, a gente excreta pelo suor, pelo xixi. Agora a lipossolúvel ela se deposita no nosso corpo. Então, oferece riscos de lesão renal, lesão hepática e, inclusive, oferece risco de morte numa suplementação descabida. Porque pode levar a calcificação de tecidos moles, então vasos sanguíneos e até mesmo órgãos. Então, realmente, a suplementação deve ser feita sempre supervisionada por um profissional e não de forma descabida sozinho. O mais importante é sempre a gente pensar numa dimensão de vida equilibrada, né? Então, a luz solar, além do benefício para a nossa produção de vitamina D, ela também traz outros para regulação da nossa qualidade do sono, né, o nosso relógio biológico, dentre várias outras coisas. Então, colocar na alimentação sempre os alimentos que são fonte, se expor à luz solar sempre que possível, de preferência ali na janela entre 10 da manhã e 3 da tarde, que a gente fica com medo do sol nesse momento, mas é importante, com os braços e pernas, colos sempre expostos, né, sempre que possível, que com esse frio tá difícil, e também sempre acompanhar os níveis séricos por exames, né, é um exame bem simples, então junto com a nutricionista, com médicos, num acompanhamento de rotina, pode aí fazer esse monitoramento e suplementar sempre que possível, porque, como eu disse, ela é muito importante e sua deficiência traz muitos efeitos colaterais para a nossa saúde. É isso, Carol, muito obrigada. Fran, então, seguir essas dicas que a Carol trouxe pra gente, de alimentação, de tomar aquele solzinho gostoso, pra gente passar esse inverno bem tranquilo e com as taxas de vitamina D lá em cima. Eu volto com você no estúdio. É isso aí, Ana. Muito obrigada, viu, pelas informações. Pois é, ter uma boa saúde passa necessariamente pelo cuidado com a alimentação. E olha, uma pesquisa da USP mostrou que a população aqui de São José tem abusado dos ultraprocessados. De acordo com o estudo, a cidade é a segunda da região com maior consumo desse tipo de alimento. Eles são baratos, práticos e, para muitas pessoas, saborosos. Os alimentos ultraprocessados estão espalhados pelas prateleiras dos supermercados e compõem a lista de compras de boa parte dos brasileiros. Um alimento ultraprocessado é aquele que nós olhamos a lista de ingredientes e vemos uma grande quantidade de produtos ali descritos, especialmente uns nomes estranhos. Eu costumo orientar as minhas pacientes que, se tem nome de coisa que não é comida, desconfie. Recentemente, um estudo feito pela USP, a Universidade de São Paulo, apontou São José dos Campos como uma das cidades que mais consome produtos ultraprocessados no estado de São Paulo. A pesquisa revelou que um percentual de 23% da população joseense ingere diariamente ultraprocessados. A cidade serve como um espelho da região sudeste, que lidera o consumo desse tipo de produto no país, ao lado da região sul. São José dos Campos, assim como outros municípios do estado de São Paulo, da região do Vale do Paraíba também, né, possuem acima de 20% desse consumo, né, então foi assim que a gente conseguiu identificar. E aí sobre o que pode explicar esse consumo, né, esse elevado consumo, aí são muitos fatores, né, que podem contribuir para esse consumo de alimentos ultraprocessados. O estudo mostra que a preferência por esse tipo de alimentação cresce em regiões mais urbanizadas com alta industrialização. Salgadinhos, refrigerantes e outros segmentos com foco no paladar infantil lideram a preferência dos consumidores. Os idosos têm o menor consumo e as crianças e os adolescentes são um grupo que tem o maior consumo desse tipo de alimento e tem uma tendência de aumento também, né? Então, já é alto e isso pode aumentar mais ainda. Esse alto consumo de ultraprocessados acende um alerta. Esses produtos são ricos em aditivos químicos como corantes, aromatizantes e conservantes. Inseri-los em excesso na alimentação pode causar diversos problemas à saúde. Quando nós falamos de consumo a curto prazo, esse alimento, sem dúvida, pode trazer para esse corpo a obesidade, o diabetes, a hipertensão, câncer
e também uma inflamação mais crônica nesse corpo. Então, esse indivíduo, ele com certeza vai se sentir menos disposto, mais cansado, com sintomas mais depressivos, mais ansiosos. Então, e a longo prazo, nós podemos falar inclusive sobre impacto na fertilidade. E é possível trocar os ultraprocessados por uma dieta balanceada, fácil de fazer e econômica. É o que a nutricionista mostra pra gente. Troque o suco de caixinha que está lá na prateleira por um suco de fato que você fez em casa, ou nem que seja água com limão, mas algo que seja feito com alimento de verdade. Troque o seu pacotinho de biscoito, água e sal, por, de fato, batata doce. O biscoito de arroz, pelo menos você olha lá na lista de ingredientes, ele só tem arroz. Então, a gente pode considerar ele como um alimento, de fato. Comer bem com uma dieta rica e saborosa não é um bicho de 7 cabeças. Saber dosar o consumo de ultraprocessados é um passo fundamental para se alimentar de maneira saudável. Mas o que a pesquisa revelou é que esse cenário ainda está um pouco distante para muitos brasileiros e joseenses. Quem acompanhou o estudo defende que a mudança precisa vir de esforços conjuntos de toda a sociedade. Diminuir e frear a comercialização, por exemplo, dos alimentos ultraprocessados, né? A tributação desse tipo de alimento também, encarecer, né? Ter maior juros em cima desse tipo de alimento pode diminuir o consumo da população e, ao mesmo tempo, incentivar o consumo de alimentos minimamente processados, in natura, que devem ser a base da nossa alimentação, né? Então, também políticas fiscais, né? Então, de redução do preço, de maior acessibilidade, podem ser estratégias, né? Hora de saber quais são as vagas de emprego abertas no PAT. O posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos tem oportunidade de emprego para ajudante de cozinha, analista contábil, armador de ferragens na construção civil, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção de edifícios, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de padeiro, auxiliar de pedreiro, auxiliar de pizzaiolo, auxiliar mecânico de ar-condicionado, balconista, barman, cartazeiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, costureira de máquina, overlock, costureira em geral, cozinheiro geral, cuidador de idosos, eletricista, eletricista de instalações, empregado doméstico nos serviços gerais, encanador, faxineiro, fiscal de caixa, instalador de tubulações, lubrificador de automóveis, marceneiro de móveis, mecânico de ar-condicionado e refrigeração, mecânico de automóvel, montador de esquadrias de madeira, montador de móveis de madeira, montador de veículos, motorista carreteiro, operador de caixa, operador de instalação de ar-condicionado, operador de teleatendimento ativo, operador eletromecânico, padeiro, passador de roupas em geral, pedreiro, pintor, pintor de veículos, pizzaiolo, projetista de móveis, promotor de vendas, reparador de aparelhos eletrodomésticos, repositor de mercadorias, servente de obras, técnico de instrumentação, técnico de matéria-prima e material, técnico de obras, técnico de operação eletrotécnica, técnico de planejamento de produção, técnico de prótese e órtese, topógrafo, vendedor interno e vendedor pracista. E ainda há vaga para a pessoa com deficiência no cargo de operador de teleatendimento ativo e porteiro. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro.
O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Toda a programação está disponível no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Amanhã estaremos de volta. Um beijo, até lá!